A Bíblia é um livro que traz consigo relatos fascinantes, como a criação do mundo, em que a terra sem forma e vazia dá origem à criação de plantas, animais, seres humanos, como a história de José, o garoto vendido como escravo ao Egito e se torna o segundo homem mais importante, como a história do Davi, o pequeno rapaz que vence o gigante Golias, e tantas outras histórias que a Bíblia traz. E o que há em comum entre todas elas é que em cada uma é notável o cuidado de Deus. E esse é o tema que eu convido você a refletir por meio do evento que é o TL, o Treinamento Local. Siga a ABO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, ABO Prudente. Aguardo você lá. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ellen. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Carlos e nós queremos compartilhar com vocês um pequeno trecho, uma passagem de Filipenses que está localizado no capítulo 4, versículo 7. Que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Nós queremos compartilhar o que a gente entende desse versículo, baseado também nas nossas experiências pessoais com Deus, de que essa paz que excede todo entendimento, ela vem apenas do próprio Deus, e é uma paz que preenche o nosso coração. É uma paz que a gente não consegue entender, porque a gente precisa vivenciá-la. E essa paz, ela traz ao nosso coração esperança. Esperança nos tempos difíceis, esperança nos tempos de mudanças, esperança diante das circunstâncias que a gente passa ao decorrer da nossa vida. Então nós gostaríamos de compartilhar essa breve mensagem com vocês, para que a gente possa se agarrar e buscar essa paz de Deus, buscar em Deus essa paz que excede todo o nosso entendimento e que a gente só consegue compreendê-la por meio da experiência. Da experiência com Deus, né? Que é algo que nos transforma e nos leva até essa paz. Exatamente. Então esperamos que possa ter falado também ao coração de vocês e que a gente possa se ver em logo. Tchau, tchau. Tchau. Olá, e agora nós teremos o encerramento do nosso TL. Esperamos que você tenha aproveitado, que você tenha gostado de poder participar desse final de semana abençoador. E agora então, seguindo a programação, nós teremos a equipe de louvor ABO Prudente e em seguida a mensagem com o pastor Rafael. Teu amor não
pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é teu
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Fala galera, tudo bem? Graça e paz, prazer estar aqui com vocês. A convite do Mateus aí, integrando essa jornada de palavra, essa jornada de reflexão na palavra de Deus. É um prazer estar cooperando com vocês, trazendo um pouco da palavra de Deus para vocês. Espero que vocês estejam bem, se preservando aí nessa pandemia, estudando bastante. E hoje eu quero trazer uma breve palavra para a gente poder refletir em algumas coisas que Deus tem para falar aos nossos corações. É algo que eu já compartilhei aqui na igreja com os jovens, tanto com os meus jovens aqui, quanto com a igreja como um todo, né? Que é uma palavra bastante conhecida lá no livro de Mateus. Mas antes eu quero que você se una comigo em uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente para entender a palavra dele, amém? Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça. Peço que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha com a tua mão poderosa, ó Pai, abrindo os nossos olhos, para que a gente venha entender, ó Pai, as maravilhas da tua lei. Esteja com cada um, ó Pai, que está ouvindo agora, nesse momento, cada um que vai assistir esse vídeo, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, sou pastor de jovens aqui da Igreja Batista da cidade. E a convite do Mateus, né, o Mateusão também congrega com a gente aqui na Igreja Batista da cidade, integra o grupo de jovens aqui, e aceita esse convite, esse desafio aí de trazer essa palavra para vocês, né? Então eu quero que você reflita comigo. Eu gostaria que a gente refletisse um pouco a respeito de o que é ter uma vida impactante aos olhos do Evangelho, aos olhos da palavra de Deus, né? E uma das coisas que a gente consegue analisar como uma vida impactante, uma vida que causa efeito, uma vida que causou de fato efeito, é a vida do próprio Jesus, né? Então eu quero trazer um pouco dessa reflexão aqui, como que a gente pensa a nossa vida nos ambientes em como a gente está inserido, nos nossos ambientes de trabalho, faculdade. Será que a nossa vida, ela é uma vida que causa impacto? Será que a sua vida é uma vida que gera impacto, gera efeito onde quer que ela esteja inserida, né? E é nisso que eu quero refletir com vocês hoje, um pouco aqui na palavra de Deus, tá? Eu quero que você vá lá comigo em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que é uma escritura bastante conhecida, vocês já conhecem, que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal vier a perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para, lançado fora,
ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Uma das coisas mais magníficas assim de se ler a palavra de Deus, de se estudar a Bíblia, é quando a gente começa a identificar como que a Bíblia é estruturada, né? A gente começa a ver ali os blocos que compõem os livros, os capítulos, como que eles estão estruturados por temas, né? E aqui em Mateus não é diferente. Mateus também é estruturado em alguns blocos, né, de temáticas, né, alguns blocos temáticos. E esse trecho aqui que a gente leu, especificamente, ele está situado dentro de um bloco que a gente chama de Sermão do Monte. Vocês já conhecem, provavelmente, já devem ter ouvido falar do Sermão do Monte, que é quando Jesus ele reúne os discípulos em uma multidão e começa a falar princípios da palavra de Deus, começa a orientar a respeito de como deve ser a vida daquele que agora crê em Cristo Jesus como seu Senhor, a vida daquele que se torna um discípulo, como que deve ser essa vida, né? E uma das coisas que a gente encontra de interessante no Sermão do Monte é que ele tem uma característica de tratar da essência das coisas. Jesus ali diante, né, de uma multidão que lidava com os religiosos da época, né? Jesus, no Sermão do Monte, ele traz uma expansão para o sentido religioso da lei da época, né? Ele mesmo fala, né, um pouco mais para frente, eu não vim para abolir a lei, não vim para destruir a lei, mas eu vim para tornar plena, para cumprir, né? A palavra que é escrita ali em grego é plerol, que é tornar pleno, completar o sentido da lei, né? E é o que Jesus vai fazendo ali, ele aprofunda o sentido das leis do Antigo Testamento que as pessoas lidavam durante o seu dia a dia, né? Ali os religiosos também na época. Por exemplo, ele fala a respeito do homicídio, né? Que a lei fala não matarás, né? E segundo a lei religiosa, a prática religiosa, era considerado matar efetivamente somente quando você tirava de fato a vida de uma pessoa, né? Então, agredir, hostilizar não era considerado homicídio, era homicídio simplesmente o fato de quando você tirava a vida da pessoa, a pessoa parava de respirar de fato, né? E aí Jesus vem e fala, não é por aí a coisa, né? Mas se você simplesmente sentir ódio no seu coração, né? Se você sentir raiva do seu irmão, você já cometeu homicídio, você já matou em seu coração, né? E aí quando ele avança um pouco mais, ele fala também do adultério, né? De que a lei fala, não adulterarás, né? E eles consideravam antigamente que o adultério era simplesmente a consumação do ato ali sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, né? Isso é adultério. Mas Jesus expande esse significado da lei, ele torna mais pleno, torna mais profundo esse significado da lei, falando que se simplesmente olharmos para uma pessoa que não é nosso cônjuge com um olhar impuro, né? Se simplesmente um homem olhar para uma mulher com um olhar impuro, com um desejo impuro, ele já adulterou, né? Ele fala a mesma coisa a respeito das boas ações, da oração, do jejum. O que a gente vê de fato é ele tirando o olhar dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele tempo, tirando o olhar delas da mera prática religiosa que você consegue mensurar, que você consegue ver, que você consegue olhar e falar, olha, fui eu que fiz. Ele estava tirando o olhar das pessoas dessas coisas e trazendo para algo mais profundo,
né, para de fato tratar a essência, né? Então, o que importa na vida do reino de Deus não é simplesmente aquilo que você faz, aquilo que você consegue mensurar, aquilo que você consegue bater no peito, eu fiz, né? Mas o que importa não é isso, o que importa é de fato a mudança interna que o Evangelho faz no nosso coração, como que o Evangelho altera a nossa essência. E se a gente pode resumir a respeito do que o Sermão do Monte fala, né, ele fala a respeito de essência, né, daquilo que é uma característica identitária, uma característica inconfundível, né, uma característica que vai definir aquela coisa em si. Então, o Evangelho fala de essência, o Sermão do Monte fala de essência, né? E esse texto que a gente leu aqui de Mateus 5, do versículo 13 até o versículo 16, ele também não é diferente, ele também fala a respeito de essência, né? O curioso ou interessante, né? Mais interessante do que curioso, é que às vezes a gente não presta atenção, a gente lê o texto assim de maneira fria, de maneira corrida às vezes, e não presta atenção que o porquê que Jesus usa esses dois elementos, né? Jesus usa dois elementos aqui nesse texto, que é o sal e a luz. E às vezes a gente não entende o porquê, né? Fica meio que no ar assim, o porquê que ele usou esses dois elementos, né? Mas se a gente for parar para pensar e analisar esses dois elementos, são duas coisas que, em sua essência, eles têm, no mínimo, duas coisas muito interessantes em comum, né, que permitem com que eles sejam algo único, que permitem que eles sejam algo exclusivos, né? E talvez por isso, acredito que por isso que Jesus usou esses elementos como exemplo a respeito da vida do cristão, né? Quando a gente olha para o que é o sal e a luz, são elementos diferentes, mas se a gente pega aquilo que eles têm em comum, a gente vê que são elementos que transformam tudo quanto tocam. Qualquer coisa que a luz toca, qualquer coisa que o sal toca, eles transformam, né? Eles transformam tudo quanto eles entram em contato, né? Nenhum alimento permanece sendo o mesmo depois de que você adiciona uma pitada de sal, que seja, né? Pode ser uma pitadinha, o mínimo de sal que seja, nenhum alimento permanece o mesmo, você vai perceber que ali tem sal, né? E nenhum ambiente permanece sendo o mesmo depois que ele é atravessado por um feixe de luz, né? Então, por exemplo, eu estou com uma luminária aqui do meu lado, se eu apagar ela aqui, ó, posso regular a intensidade dela, apaguei ela, faz diferença aqui, né? Eu acendo ela aqui de novo para poder melhorar a iluminação, então faz diferença no ambiente. Então, o ambiente, por mais tenebroso que seja, por mais obscuro que seja, ele não permanece o mesmo, não permanece sendo o mesmo depois que é atravessado pelo mínimo feixe de luz que seja, né? Então são elementos que transformam tudo quanto eles entram em contato, né? Qualquer coisa que a luz e que o sal entram em contato, eles transformam, né? Uma outra coisa, um outro aspecto que é semelhante, que a gente consegue entender a semelhança entre esses dois elementos, é de que tanto o sal quanto a luz são elementos que não passam despercebidos onde quer que eles estejam, né? Como eu falei já, você consegue perceber o sabor do sal por mais sutil que seja. É perceptível, é inconfundível, né? A luz também, como eu falei, pode ser o ambiente mais escuro, mas você não tem como não perceber. Outras coisas a gente tem como não perceber. Por exemplo, se está escuro, tem um objeto na sua frente e você não percebe aquele objeto, pode tropeçar, pode dificultar seu caminho, mas o mínimo feixe de luz, o mínimo brilho que seja, a gente consegue perceber na escuridão mais densa que seja, né? Então são elementos que são inconfundíveis por conta da sua essência. Eles transformam tudo quanto entra em contato e são percebidos em todos os ambientes por conta da sua essência. E é interessante porque Jesus vira para os discípulos e fala:
vocês são o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, né? E aí a gente olha para essa comparação que Jesus faz, né? Sal e a luz, se eles são desprovidos da sua essência, como ele fala no texto ali, eles não servem para mais nada, porque eles não cumprem a função principal da sua identidade. No caso do sal é salgar, no caso da luz iluminar. Se o sal deixa de salgar, ele ficou desprovido da sua essência, portanto não serve para mais nada. Se a luz deixou de iluminar, ela fica desprovida da sua essência e, portanto, também não serve para mais nada, né? Então, Jesus fala, olha, vocês são sal e vocês são luz. Ou seja, nós como discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus são providos dessa capacidade, dessa essência de serem, de transformarem o ambiente em que entram em contato e de serem percebidos onde quer que estejam. Uma orientação da palavra de Deus para os nossos corações é de que nós não devemos passar despercebidos. Não por conta do nosso ego, não por conta de orgulho nosso próprio, mas porque a nossa essência, que é o próprio Cristo, ela mesma não permite que nós passemos despercebidos por onde quer que estejamos. É ela que vai levar a nossa vida a impactar os ambientes em que nós estamos inseridos e causar a diferença onde quer que seja. A nossa essência em Cristo. E quando a gente olha para a vida, para o ministério de Jesus, a gente vê que ele não simplesmente falava para os discípulos que os discípulos eram sal e luz, mas ele mesmo era sal e luz, né? Quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente vê que nenhuma pessoa, ninguém saía sendo a mesma pessoa depois de ter um encontro com Jesus. A gente olha os encontros que as pessoas tinham com Jesus e todos eram transformados, seja positivamente ou negativamente. O fato é que Jesus impactava a vida das pessoas com quem ele entrava em contato. Se a gente for parar para olhar, por exemplo, em João capítulo 6, que ali onde Jesus está falando que ele é o pão da vida, né, principalmente, claro que tem várias outras escrituras que a gente consegue enxergar Jesus impactando vidas, mas ali em João a gente consegue ter algumas perspectivas diferentes. Você vê, por exemplo, em João capítulo 6, no versículo 60 ao 62, você vê que os falsos discípulos, quando entravam em contato com Jesus, quando ouviam Jesus falar, eles saíam escandalizados, né? Um pouco mais para frente, no versículo 68, você vê que os verdadeiros discípulos tinham a sua fé confirmada depois que entravam em contato com Jesus, que ouviam Jesus falar. Já no capítulo 7 de João, a gente tem a multidão ouvindo Jesus falar, e a multidão, para a multidão, Jesus causava burburinhos, causava discussão, as pessoas ficavam cogitando coisas a respeito de Jesus, eles percebiam a presença de Jesus. Um pouco mais na frente, no capítulo 7, versículo 30 até o 32, a gente vê que aos religiosos da época, Jesus causava raiva, né? Jesus causava ódio, mas algo que a gente tem certeza, apesar de todas essas diversas reações que Jesus causava em todas as pessoas, existia uma reação que a gente consegue ver em todas as pessoas com quem ele entrava em contato, que era o maravilhamento. Todos, absolutamente todos, seja positivamente ou negativamente, todos ficavam maravilhados com a forma de Jesus viver, com a vida de Jesus, né? A gente lê, por exemplo, no capítulo 7 de Mateus, versículo 28, só você virar a página, de que quando Jesus termina o Sermão do Monte, né, as pessoas ficam maravilhadas. Fala assim no versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? O fato é, as pessoas saíam maravilhadas do encontro de Jesus, saíam impactadas de um encontro com Jesus. E a pergunta hoje para nossas vidas é: como é que as pessoas com quem a gente entra em contato, elas saem depois de
um encontro com a nossa vida? Depois da gente conversar com aquela pessoa do nosso trabalho, com aquela pessoa da nossa faculdade, como é que aquela pessoa sai de um encontro conosco? Né? A gente vê que nem mesmo a história se livrou desse impacto gerado por Jesus, porque hoje a gente divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, assim, como que quem as pessoas se tornam depois que encontram a nossa vida, depois que entram em contato com a nossa vida? Será que de fato nós temos causado impacto, temos causado diferença nos ambientes em que nós estamos inseridos? Na faculdade, na escola, no trabalho, na nossa família, né? Será que a nossa luz tem brilhado diante dessas pessoas, para que essas pessoas olhem as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que de fato a nossa essência, que é Cristo, tem estado viva nesse tempo tão tenebroso que a gente tem vivido? Quem tem sido você nesse tempo? O que tem sido a sua vida? Será que tem sido uma vida que transforma outras vidas? Será que as palavras que saem da sua boca é uma palavra que faz com que os corações queimem? Né? Quando a gente olha, por exemplo, Jesus a caminho de Emaús, junto com aqueles discípulos que a princípio não tinham reconhecido a ele, você vê que depois que Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, né? Jesus some diante das vistas deles, e um vira para o outro e fala assim: olha, não queimava o seu coração quando enquanto ele falava? Né? Será que o coração das pessoas tem queimado por Jesus ao ouvir as palavras que saem da nossa boca? O que tem saído da sua boca? Né? Será que de fato é algo que edifica, é algo que transforma a vida? O que tem saído dos nossos corações? Será que a nossa vida é uma vida que de fato é impactante de acordo com a vida do próprio Jesus? É isso que nós precisamos parar para pensar. Porque esse mundo de tantas distrações, de tantas informações, uma chuva de informações, tem feito com que nós venhamos a ser distraídos quanto aos impactos que a nossa própria vida, por conta da essência de Cristo, tem que causar. A gente precisa ser intencional nisso. A gente não pode mais estar disperso nisso, porque esse tempo não para. Você pode presenciar aí na sua faculdade, no seu trabalho, que a gente vive num tempo onde a família tem sido rechaçada, crer em Deus tem sido motivo de zombaria, né? Ter uma moral objetiva que te conduz, que norteia o seu comportamento, tem sido algo cômico aos olhos desse mundo. Então, assim, não é tempo de nós que somos discípulos de Jesus, não é tempo mais de nós dormirmos, né? E você que não conhece a Jesus ainda, é tempo de conhecer o próprio Jesus e ter uma vida de fato relevante, uma vida que causa impacto. Uma vida que causa impacto não por simplesmente ter feito coisas humanas, não por simplesmente, como eu falei no início, você ter um alento no seu ego e dizer: olha o que eu fiz nessa vida daquela pessoa, mas por conta da essência que existe em você, da essência que existe na sua vida, que é a vida de Cristo, né? Então, é tempo de nos voltarmos para o Senhor, né? E nos perguntarmos: será que a nossa vida tem gerado impacto no nosso tempo? Será que a nossa vida tem passado despercebida? Né? E se tem passado despercebida, se não temos gerado impacto, será que existe algo com a nossa essência? É muito provável que sim. E é muito provável que diante disso tudo, diante desse cenário, nós precisemos parar e olhar, né, para quem nós temos sido diante de Deus, o que nós temos feito diante de Deus, como nós temos preservado aí, contemplado o próprio Deus, para que Ele se torne, Ele transforme essa nossa essência, para que Ele transforme o mundo, o meio em que nós estamos inseridos, através da nossa vida, porque é isso que nós somos, ferramentas na mão dele. Será que de fato nós temos sido essa ferramenta para a expansão do reino de Deus, para que o mundo conheça
que Cristo foi enviado por Deus, que Cristo é o Filho de Deus? Será que temos vivido dessa forma? E quando a gente olha, e aqui para a gente caminhar para o final, quando a gente olha para a vida de Jesus, claro que existem vários aspectos da vida de Jesus que tornavam a vida ministerial de Jesus impactante, mas quando a gente olha a vida de Jesus, existem pelo menos dois aspectos que a gente consegue destacar e dizer, caramba, é isso que tem causado impacto, isso que fez com que a vida de Jesus gerasse tanto impacto assim diante das pessoas, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos enxergar esses dois aspectos. Como eu falei, tem vários outros aspectos, mas a gente consegue ressaltar dois aqui, que é a autoridade e a autenticidade, né? Jesus tinha uma autoridade legítima e Jesus era autêntico, né? Quando nós falamos de autoridade é o direito de exercer o poder sobre alguma coisa, né? Autoridade está ligado a você representar algo maior do que você mesmo. Você só tem o direito de exercer poder, autoridade sobre algo, se esse direito lhe for dado. Por exemplo, né, quando nós falamos dos governantes, né, por que os governantes têm direito, né, de exercer o poder? Porque eles representam, ou deveriam representar, infelizmente na prática a gente acaba não vendo isso em alguns governantes, mas para exercer uma autoridade legítima, por que eles têm esse poder, essa legitimidade? Porque eles representam algo maior do que a eles mesmos, que é o povo, né? Eles estão ali representando algo maior, alguém que lhe imputou, que lhe concedeu essa autoridade, que foi o povo, né? Então, o povo lhe concede essa autoridade de exercer poder, essa capacidade de exercer poder, né? Portanto, a autoridade de um governante só é legitimada diante dessa concessão. Da mesma forma, a gente pode pensar num professor em sala de aula. Por que um professor em sala de aula tem ali a autoridade, a capacidade de exercer poder legítimo, né, guardadas as devidas proporções, mas diante ali da sua classe, né, a autoridade deve ser respeitada e tal? Porque ele está ali representando algo maior do que a ele mesmo, né, que é uma instituição, que é uma grade de ensino, né? A gente pode citar vários exemplos aqui, né? A própria polícia, por exemplo. Por que a polícia tem o direito de exercer poder? Porque ela representa algo maior do que a ela mesma, que é o próprio Estado, é um direito concedido, por isso que a autoridade dela é legítima, né? E aí quando a gente fala de autoridade, e o porquê que a autoridade deve representar algo além de si mesmo, e está ligado a isso, né? Porque toda autoridade que é tentada a ser exercida, né? Todos que tentam exercer autoridade sem representar nada além de si mesmo, tornam-se tiranos, né? Tornam-se tiranos. Um tirano é aquele que tenta usurpar, roubar o direito de exercer autoridade, o direito de exercer poder. Esse é o tirano, né? Aquele que tenta exercer poder sem ter o direito de exercê-lo, sem representar nada além de si mesmo, né? Esse é um tirano. E quando a gente olha para a autoridade de Jesus, Jesus ele não era um tirano, né? A autoridade que ele exercia era uma autoridade legítima. Quando a gente vê o próprio Jesus falando ao longo do seu ministério, ele diz que o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. O Filho é submisso ao Pai. O próprio Jesus tinha autoridade, ele entendia isso dentro do seu ministério, que a autoridade dele era submetida ao Pai. Por isso que ele era legítimo como Filho de Deus e legítimo para exercer a autoridade. Ele mesmo dizia que a autoridade que ele tem foi concedida pelo Pai. Isso é um aspecto que a gente consegue ver que gerava diferença
na forma como Jesus lidava com as coisas. A gente acabou de ler aqui em Mateus 7:28, né, que todos ficavam maravilhados porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas, né, que tentavam reivindicar para si o direito de exercer ali, de falar em nome da lei, né? Esse é um aspecto da vida de Jesus. Jesus tinha uma autoridade legítima. O outro aspecto é que Jesus, ele era autêntico de fato, né? E a autenticidade, hoje a gente vive no tempo da autenticidade, né? E a autenticidade tem a ver com ser original, ser único, né? Ser inigualável, né? Ser incomparável, né? A gente vive nesse tempo onde todos querem ser originais, todos querem ser únicos, todos querem ter ali o seu bordão, né? Onde ninguém confunde, né? Mas via de regra, ser autêntico, autenticidade tem a ver com identidade, tem a ver com essência. Quando a gente olha, por exemplo, os elementos que a gente falou no início, sal e luz, são dois elementos autênticos, são inconfundíveis, não tem nem um outro elemento que tenha propriedades que se assemelham ao sal ou algum outro elemento que tenha propriedades que sejam, você pode confundir com a luz, que sejam comparados à luz, né? São elementos autênticos. E quando a gente fala de Jesus, Jesus era a pessoa mais autêntica que existiu, porque Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente de onde ele veio, para onde ele ia, qual era seu propósito. Ele era de fato autêntico. Ele sabia e conhecia a sua essência, né? Então são esses dois aspectos que a gente consegue identificar aí na vida de Jesus. E diante disso tudo, para a gente caminhar para o final, tenho aqui uma má notícia e uma boa notícia para nós nesse tempo, né? A má notícia é que hoje a gente vive num tempo, numa geração cheia, repleta de pessoas querendo impactar o mundo e exercer autoridade, porém sem representar nada além de si mesmo. A gente vê pessoas reivindicando poderes, reivindicando guerras ideológicas, guerras dentro da própria família, né? Mas reivindicando, querendo ter autoridade para falar a respeito de algum assunto ou exercer poder sobre alguma coisa, mas nessa tentativa de ter autoridade por conta própria, as pessoas acabam sendo tiranas, né? E quer ver um exemplo de tirania que às vezes a gente não percebe? Quando a gente vira para alguém da nossa casa, qualquer pessoa, ou até para nós mesmos, falamos assim: ninguém manda mais em mim, quem manda na minha vida sou eu, né? Não devo mais prestar contas a ninguém, eu que mando na minha vida e que se dane o mundo, né? Esse é o maior exemplo de tirania que existe, porque quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que quem tem todo o direito de exercer poder sobre a nossa vida não somos nós mesmos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, portanto, se Ele nos comprou, nós nos tornamos propriedades dEle. Se nós nos tornamos propriedade dEle, é Ele quem tem o direito de fazer o que Ele quiser com a nossa vida. E toda autoridade que nós temos é submetida a isso. Quando a gente lê, por exemplo, em João capítulo 1, no versículo 12, a gente vê que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, para se ter poder diante de Deus, para ser chamado filho de Deus, autoridade diante de Deus, antes vem o se submeter ao Filho. A nossa autoridade legítima, ela só é de fato legítima quando a nossa autoridade está submetida àquele que é o nosso próprio dono, aquele que é o nosso proprietário, Jesus Cristo. E a outra má notícia é que nós vivemos em uma geração também cheia de pessoas querendo impactar o mundo com a sua originalidade, com a sua autenticidade, né, com a sua inigualabilidade, não sei se existe essa palavra, mas querendo ser únicos, querendo ser autênticos, mas não sabendo nem quem são em si. Não se conhecem, as pessoas não se conhecem, tentam ser quem não são, tentam buscar sua identidade em diversas outras coisas que não são Deus.
e acabam criando deuses para si. Vivemos em um mundo em que as pessoas tentam ser autênticas, mas não se conhecem. E aí se perdem nessa tentativa de buscar quem são. Mas diante disso, essas foram as más notícias, né? Mas diante disso a gente também tem boas notícias. A boa notícia é que o Evangelho do Reino de Deus, ele nos dá um reino para representar. Portanto, diante desse reino que nós temos para representar, nós conseguimos ter autenticidade, autoridade legítima como filhos de Deus. Diante desse reino que nós temos para representar, nós conseguimos dizer que nós somos de fato os embaixadores de Cristo e conseguimos representar algo maior do que nós mesmos. Nós temos uma autoridade legítima diante do reino de Deus. E a outra boa notícia é que o Evangelho, ele diz para nós qual é a nossa identidade. Portanto, diante do Evangelho, nós conseguimos, de fato, ter uma autenticidade. Nós conseguimos ser autênticos, de fato, originais, de fato, por conta do Evangelho, porque é o Senhor que diz a nossa identidade. Se Ele é Pai, nós somos filhos. Se Ele é Senhor, nós somos servos. Se Ele é Rei, nós somos herdeiros. É o Senhor que diz para nós quem nós somos, esse Senhor que é o nosso dono. Portanto, por causa disso tudo que a gente falou aqui, a nossa vida, ela não pode, como eu falei de início, passar despercebida simplesmente. Porque nós temos um Deus que nos dá autoridade legítima diante do reino dele, que nos dá uma identidade, uma autenticidade legítima diante do reino dele. Portanto, nos dá uma essência que não passa despercebida diante das pessoas, diante do meio em que nós estamos inseridos. Será que nós temos expressado essa essência que habita em nós? Meus irmãos, nós precisamos estar no meio que nós estamos, precisamos passar pela vida das pessoas e transformar essas vidas, transformar esses ambientes. Nós não podemos passar mais despercebidos. Não é tempo disso, mas é tempo de nós despertarmos para isso. Se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos acabar entrando e saindo da vida das pessoas, entrando e saindo dos nossos ambientes de trabalho, entrando e saindo dos ambientes da nossa família, né, sem ser notados por conta da glória de Deus, sem causar diferença, sendo apenas mais um. A pergunta é, você quer ser mais um apenas? Você quer simplesmente alguém que passou por ali como um vento? A palavra de Deus nos chama para causar impacto onde nós estamos inseridos. E que assim seja a sua vida, que assim seja a sua história, uma história que gera de fato um impacto, o mesmo impacto que o próprio Jesus causou na onde ele estava inserido. Amém? Então que Deus abençoe, espero que essa palavra tenha falado com você. A gente segue juntos em oração. Que você seja bênção onde você está inserido, que você seja bênção na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Se precisar, nós estamos aí, manda uma mensagem, pede o meu contato com o Matheus, caso precise. E é isso aí, a gente segue junto. Que Deus abençoe. Tamo junto, é isso aí. Nós queremos ouvir uma voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Baixaremos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade
na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem. O Senhor. E agora o TL está chegando ao fim. Eu agradeço a você que nos acompanhou, que assistiu os nossos vídeos. Por favor, gente, não esqueçam de deixar o gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, comente, siga as redes sociais aqui da ABO, tá no link da descrição desse vídeo. E fica aqui a minha gratidão a todas as pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram. Agradeço aqui a diretoria da ABO Prudente, que tem se dedicado para que o TL acontecesse. Agradeço aqui a ABO de Marília, que nos apoiou nesse projeto. Agradeço aos pastores que receberam o convite e abraçaram a ideia em poder nos ajudar. Agradeço as pessoas que se disponibilizaram a aplicar as oficinas. E agradeço ao pessoal que nos ajudou com a música. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. ABO Prudente 2021. Fé que pensa, razão que crê. Siga a ABO nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, ABO Prudente. Aguardo você lá.